nesse início, eu quero também pedir o Lucas para colocar um vídeo que tem a ver com essa cena que vamos ler aqui agora, o momento em que Jacó tem uma luta com um anjo. Tem a mesma cena da música que a Carol acabou de cantar, e nós queremos então ver essas imagens para que você que não conhece a história possa se ambientar e lembrar e saber como foi mais ou menos esse encontro de Jacó com o anjo. É sobre isso que vamos falar hoje, o tema da nossa reflexão, o Deus que muda a nossa história. Pode colocar o vídeo aí, Lucas, por favor, para nós acompanharmos essa narrativa. Que bênção! Essa é apenas uma ilustração para você lembrar mais ou menos e saber um pouco dessa história que nós vamos falar sobre ela hoje, a mudança que Deus fez na vida de Jacó. Pode acender a luz, por favor? Eu peço que você abra a sua Bíblia no texto da nossa reflexão, Gênesis, capítulo 32, dos versos 22 a 32, onde temos essa narrativa desse encontro de Jacó com um anjo, a luta de Jacó com um anjo. A Carol já cantou, já vimos essas imagens aqui, dessa dramatização que foi televisionada, e agora vamos ler o texto sagrado que vai enriquecer ainda mais a nossa mente e podemos aprender ainda mais com a palavra de Deus. Gênesis 32, de 22 a 32. O texto sagrado diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Quando o homem viu que não poderia, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque desse músculo Jacó foi ferido. Amém? Nessa narrativa, meus irmãos, essa história tão impressionante que já vimos aqui pelo texto, também pelas imagens, nós queremos tirar algumas lições para a nossa vida hoje. Estamos diante de uma narrativa de um Deus que tem um encontro pessoal com Jacó. E a história de Jacó é por demais dramática, para não dizer por demais decepcionante e para dizer por demais frustrante, haja vista as situações e maneiras como Jacó se comportou ao longo da sua vida, e nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. Mas hoje queremos pensar então de um Deus que ao longo da história tem poder para mudar a minha e a sua vida, tem toda a capacidade de transformar até o mais vil pecador num verdadeiro adorador, como nós já cantamos aqui nessa noite. Deus pode transformar até a pessoa mais indigna em alguém que seja um vaso para a honra. E o nosso desejo é que isso aconteça na minha e na sua vida nessa noite, que todos aqui nos encontremos como verdadeiros adoradores do Senhor. Mas então, em primeiro lugar, eu quero falar para você um pouco sobre Jacó. Quem é esse personagem chamado Jacó? A história de Jacó começa já no seu nascimento. A sua mãe, ao dar à luz, estava gerando ali 2 nações, 2 reinos. No ventre da mãe de Jacó, estava nascendo não somente ele, mas também o seu irmão. E a Bíblia diz que eles, Jacó e Esaú, seu irmão, já lutavam no ventre da sua mãe. E ao nascer, quem nasce primeiro é Esaú,
o filho chamado mais velho, todo peludo, com as características físicas bem diferentes de Jacó, também no seu temperamento, ruivo, todo peludo, mas uma coisa já chamou a atenção: Jacó sai em segundo lugar, agarrado ao calcanhar de Esaú. Daí o seu nome foi chamado de Jacó, que significa suplantador, e algumas versões também significa enganador. E esse segundo filho, então, chamado Jacó, ele tem a preferência da sua mãe Rebeca, e Esaú, que foi o mais velho, a preferência do pai Isaque. Já começam os problemas aí. Pais que têm preferências por filhos estão fazendo um péssimo negócio. Se tem pai que diz: meu preferido é fulano, minha preferida é Beltrana, já estão fazendo errado. Não olha para lado para ele se ele faz isso ou ela faz isso agora, deixa para resolver isso em casa. Mas assim, meus irmãos, Isaque e Rebeca já fizeram tudo errado. Os pais já tinham preferências pelos filhos. Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. E a história dos dois vai se desenrolando dessa forma. E esse então, Jacó se tornou um homem mais caseiro, mais de hábitos mais domésticos, enquanto Esaú tinha uma índole de ser um caçador, de ser um homem aventureiro, que ia pelos campos para caçar animais, trazia a caça para apresentar a sua família e para dela comer também, até que um dia Jacó aproveita-se da fraqueza do seu irmão. Esaú chega cansado do campo, depois da sua caça, e Jacó estava ali fazendo um guisado de lentilhas, e Esaú olha para aquele prato, para aquele guisado, morrendo de fome, e pede a Jacó, mas não saiu de graça. Jacó aproveitou aquela oportunidade e disse: te dou o prato se você me vender o direito de primogenitura. Meus irmãos, o direito de primogenitura não era algo que se vendia. Era uma honra para alguém ser o primogênito da família, ser o homem mais velho. Mas Esaú, na sua fraqueza, olhou para aquele prato, o estômago falou mais alto do que a cabeça, do que a sabedoria, e Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Vai gostar de lentilhas assim lá na casa de Esaú? Eu nunca comi lentilhas desse jeito. Se for bom igual o Esaú estava achando, eu quero provar esses guisados de lentilhas um dia para saber se é bom assim, se vale tudo isso. E Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Mas a história de Jacó continua mais adiante. Quando Isaque estava então já muito velho, já com a sua vista cansada, já praticamente cego, não conseguia enxergar mais, vendo que a morte já se aproximava, Isaque faz um pedido a Esaú, que ele fosse ao campo trazer um prato e fosse oferecido a ele, e que Esaú pudesse caçar um animal, trazendo o alimento para o seu pai, e ele lhe daria a bênção patriarcal, uma bênção que não poderia ser trocada por ninguém, e nem poderia ser dada de forma trocada para outra pessoa. Só que naquele momento, Rebeca estava atrás das cortinas, ouvindo o pedido do pai. E Rebeca tem uma ideia: ajuda Jacó a enganar o seu pai, a enganar o marido. E Rebeca então tem uma brilhante ideia e fala com Jacó: você vai se vestir de peles, porque Jacó ele não tinha pelos no corpo, e colocou algumas peles de animal sobre Jacó, nos seus braços, no seu dorso. Pegou algumas roupas de Esaú, com o cheiro de Esaú, aquele cheiro do campo, de caçador, vestiu Jacó com as roupas de Esaú para enganar a Isaque. E ela fez isso, como está naquela imagem ali. E Jacó então leva para o seu pai, que não podia enxergar, aquele prato que ele tinha pedido para Esaú. E Isaque a princípio fica desconfiado, dizendo: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. É Esaú mesmo, meu filho, que está aqui? E Jacó dizendo: sim, meu pai, sou eu mesmo. E Isaque, não podendo enxergar, assim acabou comendo do prato e abençoou Jacó, a bênção patriarcal. Jacó recebe agora não somente a primogenitura, comprado por um prato de lentilhas, mas também agora Jacó recebe a bênção principal que um pai poderia dar ao seu filho. E depois Esaú volta da caça, volta com um prato, e o pai diz: mas eu já dei a bênção para você.
E eles descobrem então que haviam sido enganados. E Esaú então fica muito triste, aborrecido, e pede: meu pai, você não tem uma bênção ainda para mim? E as bênçãos que Isaac dá para Esaú foram apenas de abençoar Jacó. Ele disse: você vai ser servo do seu irmão, você terá a sua vida distante dos lugares aprazíveis, porque a bênção da graça foi dada para Jacó. E assim Esaú fica com o seu coração encandecido de ódio por Jacó, por tê-lo enganado dessa forma tão sorrateira, tão vil. Mas ele não faz nada com Jacó até que o seu pai viesse a morrer. E Rebeca, sabendo disso, percebendo o ódio de Esaú, manda Jacó embora e manda para a casa do irmão dela, para a casa do tio de Jacó, o tio dele chamado Labão. E Jacó vai para lá. E a história não para por aí. Jacó então agora vai para a casa de Labão. E aquele que antes Jacó, que significa enganador, agora é enganado. Foi ferido pela mesma ferida que feriu o seu irmão. Agora Jacó está ali trabalhando para o seu tio. Ele trabalha 7 anos para receber uma esposa. E Labão faz uma lambança, um lambão com Jacó. Ele espera receber Raquel, em vez de receber Raquel, ele recebe Lia. E ele fica indignado. Aí ele vê o que é provar do próprio veneno, né? Depois de ter enganado todo mundo, ser enganado não é fácil. E agora ele recebe Lia e fala: mas não foi essa que eu pedi em casamento? Aí ele trabalha mais 7 anos para o seu tio, para receber finalmente Rebeca como sua esposa. E agora, passados esses 14 anos, ali na casa de Labão, Jacó percebe que não dava mais para morar ali. E ele resolve voltar para Canaã. E esse retorno para Canaã, no seu coração há um conflito muito grande, porque ele sabe a história que ele deixou lá atrás. A história de um irmão traído que estava furioso com ele, querendo matá-lo. E ele retorna agora para a sua casa, para a casa dos seus pais, mas com o coração apertado. Da forma como nós vimos ali naquela imagem, naquele filme, da forma como lemos aqui no texto, Jacó estava com medo de encontrar-se com seu irmão. E não era para menos. De tudo que ele tinha feito, ele já imaginava o coração de Esaú como é que estaria. E assim, Jacó no vale de Jaboque, no val de Jaboque. Jaboque era um ribeiro muito raso, que fazia divisa ali da onde ele estava para Canaã. E ele passando aquela divisa, o seu coração estremece. E ele tem essa experiência maravilhosa com Deus. E assim, ele é transformado pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, Deus nos ama apesar de nós. Esse texto eu queria ler para você, que está lá em Malaquias, no capítulo 1, 2 e o verso 3, a parte A. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor: todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Veja, Deus não ama a mim e a você por causa das nossas qualidades. Deus não nos ama por causa dos nossos méritos. Deus não nos odeia também por causa dos nossos deméritos. Deus não tem uma lista negra nem uma lista branca onde fica anotando os nossos pecados, onde fica anotando as nossas virtudes, quando fazemos as coisas certas ou quando fazemos as coisas erradas. Deus não tem essa lista. Deus não fica marcando se eu ou você merecemos a graça dele, se eu e você merecemos ter as nossas orações respondidas. Deus não tem essa lista. Mas Deus nos ama de forma incondicional. O amor ágape, um amor sacrificial, que não mede esforços para nos ver felizes, que não mede esforços para estarmos diretamente ligados à sua graça e sermos alcançados por ela. Ah, meus irmãos, esse Deus que transformou a vida de Jacó, um enganador, que enganou o pai, enganou o seu próprio irmão, tentou depois até enganar o tio, mas foi enganado pelo tio. Esse homem que só sabia na sua vida o seu caráter manchado por ser um mentiroso, Deus amou de forma profunda. Agora eu pergunto a você: se Deus amou Jacó com todos esses defeitos que nós já narramos, Ele não pode amar a mim e a você também? Portanto, não se exclua da graça de Deus e do seu amor. Deus te ama antes de você nascer. Antes que quando eu e você ainda éramos uma substância informe,
como está lá no Salmo 139, o Senhor já via a mim e a você no ventre de nossa mãe, mesmo antes de sermos gerados. Deus já nos chamava pelo nome, quando nós ainda estávamos ali, sem que os nossos ossos e os músculos estivessem constituídos. Deus já amava você, e Deus continua amando você com um amor eterno e incondicional. Deus nos ama mesmo na nossa ignorância, sabia disso? Deus não fica esperando um esclarecimento, Deus não fica esperando que você seja um especialista na Bíblia, que seja alguém de olhos abertos para enxergar a palavra de Deus, para te amar. Não, Deus nos ama no tempo da ignorância. Por isso vemos tantas pessoas sendo agraciadas por Deus, sendo abençoadas por Deus, sendo amadas por Deus, e às vezes nem reconhecem, não percebem e não agradecem sequer, como aquela história dos 10 leprosos, lembra? Jesus curou 10 leprosos, eles foram felizes para a cidade, para se apresentarem ao sacerdote e serem inseridos novamente na sociedade, e foram embora, mas no meio do caminho, um deles voltou para agradecer a Jesus, e Jesus faz a pergunta, mas não foram 10? Como que só tem um aqui? Onde estão os outros 9? E aquele disse, Senhor, somente eu voltei. Ah, meu querido, que não seja eu e você como aqueles que foram embora, que deram as costas, mas a cada manhã agradeça as bênçãos que Deus tem te dado. Cada manhã agradeça as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Sempre que vou visitar alguém enfermo, eu gosto de citar o Salmo 103, os versos primeiros, onde o salmista diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe qual é a estratégia para não esquecer nenhum benefício do Senhor? Agradecer na hora que eles acontecem. Receber um telefonema de quem você ama, agradeça a Deus. Receber um beijo, um abraço do seu filho, agradeça a Deus. Receber um prato de comida, um alimento quentinho, bem feito, agradeça a Deus. Recebeu o seu pagamento, recebeu um aumento, recebeu um livramento, agradeça a Deus. Tenha sempre a gratidão, tenhamos sempre, meus irmãos, a gratidão na ponta dos nossos lábios. Deus nos ama e nos abençoa apesar de nós. Como já dissemos, Deus não fica olhando lista de qualidades para nos abençoar. Deus nos abençoa antes mesmo de termos um relacionamento com Ele. E vemos isso diariamente, vemos pessoas que são profundamente abençoadas, que estão numa boa casa, têm uma boa família, têm um bom emprego, e muitas vezes não reconhecem e não sabem ser gratos a Deus. Precisamos reconhecer que tudo vem dele. Deus lutou com Jacó no Val de Jaboque, ali naquela divisa, não foi somente a divisa entre duas cidades, entre duas regiões. O Val de Jaboque se tornou uma divisa na vida de Jacó. O desejo do nosso coração é que essa noite seja também um divisor de águas na sua vida. Que nessa noite você saia daqui transformado pelo poder de Deus. Que você saia daqui um novo homem, uma nova mulher. Que você possa experimentar mesmo a graça de Deus de forma transbordante, abundante na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a sós para ouvir a voz de Deus. Foi o que Jacó fez. Veja o texto. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Naquela imagem anterior vimos uma cena do filme Quarto de Guerra, não é? Um filme maravilhoso. E nós precisamos, meus irmãos, como no filme, como também na história de Jacó, precisamos de um tempo a sós com Deus. Por que precisamos desse tempo a sós? Primeiro, para ouvir a voz de Deus, ficarmos longe dos barulhos desse mundo, esse mundo com a sua agitação, esse mundo com o seu barulho ensurdecedor, com as suas muitas interferências, muitas vezes sufocam a voz de Deus. Já não ouvimos Deus falar. Ouvimos as notícias de violência, de corrupção, de crise e de tantos outros problemas mundo afora, e isso cada vez mais vai sufocando a voz de Deus. Já não nos lembramos da palavra, não nos lembramos das promessas de Deus, não nos lembramos dos bálsamos que tem a palavra do Senhor.
E assim precisamos ter esse tempo de fecharmos e largarmos tudo, irmos para um local secreto e buscar a Deus de todo o coração. Precisamos fazer isso. Em segundo lugar, longe das muitas vozes e dos muitos, entre aspas, conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas muitas vezes, meus irmãos, há certos conselhos que são dispensáveis. Conselhos que nos afastam mais da presença de Deus do que nos ajudam. Conselhos do tipo da mãe, da esposa, melhor dizendo, não mãe, mas a esposa de Jó. Lembra a esposa de Jó? O conselho que deu para ele, depois que ele perdeu tudo e até a saúde, ela diz: amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó queria ver ele debaixo de 2 palmos de terra. Mandou o homem se matar, amaldiçoa esse Deus e morre. Isso é conselho que mulher pode dar para o marido? E Jó não se separou dela, hein? Olha lá, não pediu divórcio não. Depois de que Deus abençoa Jó de novo, ele tem mais 10 filhos com essa mesma mulher. Ele não procurou outra. Fica o recado aí, ó, só para entrar em parênteses, abrir aspas aqui na nossa reflexão. Fecha aspas. Voltando aqui, há certos conselhos que nos afastam da graça de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, por isso, como diz Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pode o mundo se acabar, desabar de um lado e outro, mas os nossos olhos não podem deixar de ser fixos em Jesus. Longe das filosofias, longe dos ruídos e das interferências. Outro dia eu estava tentando sintonizar rádios com o celular, coloquei o fone, estava tentando sintonizar uma rádio, uma música evangélica, enquanto eu fazia uma caminhada aqui na praia. Que dificuldade! Entrava uma música, começava, à medida que eu ia caminhando, aquela música se perdia e entrava uma outra frequência. E eu buscava de novo uma outra rádio, começava a andar e de novo acontecia a mesma coisa, uma outra frequência entrava ali, a música acabava, entrava alguém falando outro assunto. Esse tipo de coisa às vezes acontece na nossa comunicação com Deus. Estamos buscando a Deus, estamos orando, mas um problema que acontece aqui, uma dificuldade que acontece ali, começam a gerar ruídos nos nossos ouvidos, e a nossa concentração que estava em Deus se acaba, o nosso foco que estava no Senhor é desmoronado. Um problema que surge, que da nossa vida, seja na saúde, seja um desemprego, seja um problema com um filho, tira-nos do foco, e essas interferências colocam fim à nossa comunicação com o Senhor. Ver a face de Deus e sua glória, o Pai, meus irmãos, nos vê em secreto. Foi o conselho de Jesus: vai até o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te abençoará. As orações mais abençoadas, eu digo para você, não são aquelas feitas em público, feitas aquelas rodeadas de pessoas, mas são aquelas onde ninguém ouve, ninguém vê, exceto Deus. Então, faça também você o seu quarto de guerra, tenha um tempo para você buscar a presença de Deus. E ali, interessante que nesse encontro de Jacó, ele pergunta o nome de Deus, ele procura saber o nome de Deus. Isso é resultado, meus irmãos, de uma comunhão que estava crescendo. Jacó, que conhecia e dizia servir ao Deus de Abraão e de Isaac, e que esse Deus era também o seu mesmo Deus, mas ainda era um relacionamento religioso, ainda era um relacionamento distante. Mas agora, nesse momento de crise, ali naquele val de Jaboque, Jacó percebe que precisa relacionar-se pessoalmente com esse Deus. Não era o suficiente as experiências que Abraão teve, não eram suficientes as experiências que o seu pai Isaac teve, mas agora ele precisava ter uma experiência com Deus. É muito bom você conhecer a Bíblia e as experiências que estão narradas na palavra de Deus. É muito bom você conhecer as experiências dos seus pais, dos seus amigos que são cristãos, mas nada se compara a você conhecer e você ter reais e pessoais experiências com o Senhor. Peça isso a Deus. Peça: Senhor, eu quero ter experiências reais contigo. Já contei isso aqui. Uma vez eu fui visitar uma jovem no hospital, a Bianca, que congregava aqui conosco.
Ela estava sofrendo de uma hepatite. E eu disse para ela: Bianca, hoje chegou a hora de você ter experiências com Deus. Essa doença, eu acredito que não é com outro objetivo, exceto esse, que dessa experiência você tenha mais intimidade com o Senhor. Às vezes, meus irmãos, as lutas que passamos, Deus quer, assim como lutou com Jacó, Deus não quer nos destruir, Deus não quer o nosso mal, Deus quer melhorar o nosso caráter, Deus quer fortalecer a nossa fé, e isso se dá em meio às lutas muitas vezes. Então, lute com Deus, assim como Jacó lutou com aquele anjo que era a personificação de Deus. Nós acreditamos que é uma epifania de Cristo manifesto ali, Jesus manifesto na posição daquele anjo. Assim nós temos que lutar com Deus. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Você viu nas imagens ali? A luta começou à noite e foi até o amanhecer. Depois de Jacó levar tanto esfrega daquele anjo, ele não desistiu. Imagina lutar com um anjo, imagine lutar com Deus Todo-Poderoso. Jacó, como na imagem ali, pode saber que ele apanhou muito, mas ele não desistiu. Assim, meus irmãos, Deus muitas vezes vai nos levar para a luta mesmo. Não uma luta corporal, mas uma luta de oração. Deus pode permitir na minha e na sua vida uma situação dramática, cujo objetivo não é te destruir, cujo objetivo não é te massacrar, mas o objetivo é te fortalecer, fazer com que você tenha experiências com o Senhor. Você poder dizer: não é o Deus mais de Jacó que eu creio, não é o Deus de Abraão e de Isaac, é o meu Deus, o Deus que eu conheço. Não foi assim que Deus fez com Jó? Jó, depois de passar por tudo que passou, perder tudo que perdeu, até os filhos e a saúde, Jó faz uma declaração maravilhosa. Ele vira para as pessoas e no final do livro ele diz, dizendo do Senhor: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó foi um outro homem. Ele teve uma experiência real e verdadeira com Deus, resultado de muito sofrimento, resultado de muita luta, mas ele não desistiu. E assim você e eu também não podemos desistir. Então lute com Deus, não esmoreça, não desista, persista, insista. Lembra de Jesus contando a parábola do juiz iníquo? Uma viúva vai até o juiz e pede para ele julgar a causa dela. E aquele juiz não queria saber daquela mulher, não queria saber de ajudá-la. Parecido com os juízes que a gente tem hoje em dia, né? E aquele juiz não queria saber de ajudar aquela mulher, mas ela insistiu, todos os dias ia à casa daquele juiz e cobrava: julga a minha causa, por favor. E aquele juiz, não porque era bom, era um homem mau, era um homem iníquo, não porque era bom, mas para se ver livre do importúnio daquela mulher, ele diz: eu vou julgar a causa dessa mulher. E Jesus pergunta: se esse juiz atendeu a mulher insistente, Deus, que é bom, não fará muito mais por vocês? Então, meus irmãos, Deus não é um juiz iníquo. Deus é Deus de amor, de graça e de misericórdia. Mas muitas vezes nós estamos numa tendência do homem pós-moderno. O homem pós-moderno está acostumado com os deliveries, de ligar para uma pizza e ela pode demorar no máximo 10 minutos, senão eu não pago. De passar no drive-thru e já pedir o pedido na próxima cabine, tem que estar pronto, senão já dou marcha ré e vou embora. Deus não é assim. Deus não tem delivery. Deus não é um drive-thru, onde você pode entrar e já pedir e fazer o pedido e ele sai instantaneamente. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é no Kairos de Deus, não é no Cronos. Deus é soberano, mas se você insistir, se você persistir, se você insistir e permanecer clamando, meus irmãos, Deus te ouvirá. Por isso insista, nós precisamos ter experiências com Deus. Antes de Deus fazer uma obra através de nós, Deus quer fazer uma obra em nós. Deus quer usar a sua vida, mas antes Ele quer transformar você. Antes de Deus abençoar a carreira de Jacó, Deus mudou a história de Jacó.
Antes de Jacó ser uma bênção como foi Abraão, ser uma bênção como foi Isaac, ele precisava ser transformado no seu caráter, e assim ele foi uma bênção. Agarre-se, portanto, e clame pela bênção do Senhor. E eu fico pensando naquela luta lá, depois naquela cena, né, final, Jacó agarra-se ao anjo e diz que não vai deixá-lo sair, e depois o anjo diz: você lutou com Deus e prevaleceu. Irmão, você acha que Jacó mesmo ganhou mesmo aquela parada? Você acha que o anjo já estava subindo naquela cena ali? Ele agarra no calcanhar. Você acha que o Jacó tinha força mesmo para segurar aquele anjo e evitar dele subir? Deus deixou Jacó ganhar. Deus deixou que ele tivesse a sensação de que prevaleceu. Deus foi mais uma vez gracioso. Vou deixar esse cara vencer essa luta para ele me deixar quieto e para ele ter a sensação que ganhou. Deus cedeu para que Jacó finalmente assim fosse abençoado. Assim, muitas vezes Deus faz comigo, com você também. Mas aquele que persistir, se você está orando por uma causa há 1 ano, achou que está demorando, põe mais 1 ano aí. Se está orando há 1 mês e achou que está demorando, põe mais uns 2, uns 5 meses aí. Tem uma irmã aqui que orou quase 17 anos para o marido se converter. Valeu a pena, hoje ele é uma bênção, está aqui no nosso meio. Mas ficou orando ali, ó. Sabe o que é de orar 17 anos? Tem gente que já manda o sujeito passear, né? Ela não, ficou ali, ó, aguentando, e hoje ele está aqui sendo uma bênção, um diácono da nossa igreja. Faça o mesmo, insista, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus familiares que ainda não conhecem a Jesus, em nome de Jesus. Em 4º lugar, e terminando, deixa Deus transformar a sua vida. Foi o que aconteceu com Jacó. Depois de tudo aquilo que ele passou, ele finalmente se submeteu a Deus, clamou e pediu a transformação. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó. Ele respondeu. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Nessa narrativa, meus irmãos, acho tão maravilhoso isso, que quando o anjo vira-se para Jacó e faz essa pergunta, ele não somente respondeu o nome dele. Quando Jacó diz o seu nome, ele estava fazendo uma confissão de pecados. A transformação de Deus, muitas vezes, meus irmãos, ela é dolorida. Jacó sentiu uma dor terrível quando o músculo da sua coxa foi deslocado pelo toque do anjo. O anjo devia ser talvez um ninja aí, né? Tinha um conhecimento aí de artes marciais, e num toque deslocou a coxa de Jacó. E que dor que deve ter sido isso, de tal modo que Jacó nunca mais andou de forma correta novamente, mas sempre com um cajado e manco, mas se tornou um homem abençoado por Deus. Aquele ato de mancar revelava um homem que tinha sido tocado pelo poder de Deus. Assim, meus irmãos, quando temos encontros reais com Deus, marcas são deixadas em nós. Talvez você não saia mancando, mas o seu caráter será transformado. Talvez você não saia mancando ou com algum outro tipo de problema físico, mas na sua alma não será a mesma. Você será transformado quando Deus tocar na sua vida. Conheça o Senhor face a face, não só de ouvir falar, como o Jó falou, mas conheça a Deus face a face, como Jacó conheceu, e receba a marca da promessa. Que marca da promessa é essa? É o sangue de Jesus cobrindo a nossa vida, cobrindo nossas iniquidades, nossas falhas, nossas debilidades. O sangue de Jesus é a marca da promessa. E qual é o seu nome? O que você tem a confessar? Quando o anjo pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Ele disse Jacó, mas traduzindo é como se ele falasse enganador, suplantador, traiçoeiro. Quando ele falou o nome dele, ele estava fazendo uma declaração de pecado. E assim, se o anjo perguntasse hoje: qual é o seu nome? Não o seu nome que está lá no seu RG. Qual é a sua história? Como você tem agido? O que você tem semeado? Quais têm sido as suas atitudes? Como está o seu caráter? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo hoje.
Mas quando ele faz essa pergunta, ele não quer nos humilhar, ele não quer nos execrar a nossa imagem, ele não quer nos subjugar, ele não quer colocar um dedo de acusação sobre a nossa cabeça, não. Ele quer nos abençoar, ele quer nos transformar. Mas Deus transforma e Deus abençoa aquele que tem um coração quebrantado, aquele que se humilha diante do Senhor. Reconcilie-se com Deus e também com os outros. Talvez a história de Jacó seja a mesma de alguém aqui. Talvez haja alguém aqui no nosso meio que não tem mais relacionamento com um irmão, está rompido em seus relacionamentos com um familiar, talvez não fala mais com o pai, não fala mais com a mãe, ou com um tio, ou com alguma outra pessoa do seu relacionamento. Deus hoje está te chamando para se reconciliar primeiramente com Ele, mas que você também se reconcilie com esse parente, que você reata os relacionamentos e haja um bom relacionamento seu com esses familiares. Deus deseja transformar a nossa vida. Não é compatível, meus irmãos, sermos crentes, servos de Jesus e estarmos com relacionamentos rompidos com familiares. Isso não é compatível. É como querer misturar água e óleo. Não vai ter uma boa mistura, não vai misturar. Para sermos servos de Deus, o nosso coração tem que estar livre, livre de mágoas, livre de ressentimentos, livre de questiúnculas e livre de tudo aquilo que só traz mal para nós. Quando deixamos de perdoar alguém, nós é que somos amaldiçoados. Quando deixamos de perdoar alguém, estamos bebendo veneno e querendo que a outra pessoa morra. Então hoje livre-se disso, livre o seu coração de todas essas mazelas e em nome de Jesus, volte-se para o Senhor. Eu gostaria de orar com você e orar por você nesta hora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração e o nosso desejo hoje não é te expor, não é colocar você contra a parede, mas o nosso desejo é que você seja abençoado. O nosso desejo é que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, no meu coração, e você deixe Deus trabalhar agora, deixe o Espírito Santo vasculhar a sua alma, vasculhar bem no interior do seu coração, e de lá sondar e ver se há algo que precisa ser limpo, que precisa ser apagado, que precisa ser restaurado. Deus mudou a história de Jacó, Ele pode mudar a sua história também. Eu quero orar com você, vamos orar. Se você entendeu essa mensagem e você deseja ser transformado pelo poder de Deus, se você deseja hoje ser um novo homem, uma nova mulher, se você deseja que Deus faça de você uma nova criatura, eu queria que você orasse comigo agora, uma oração de confissão, uma oração de entrega no poder do nosso Deus. Vamos orar juntos? Vamos orar. Diga para o Senhor assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti, preciso da Tua graça, preciso do Teu perdão. Eu desejo ser transformado. Tira do meu coração todas as mágoas, tira do meu coração toda situação triste e coloca em mim um coração como o Teu, disposto a perdoar, disposto a receber a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.